Oi, Tânia, Oiê, tudo bom? tudo bem aí? Tudo bem. Sim. Cadê a turma aí? Vamos ver. Deu 5 agora, vamos esperar esse pessoal. É. E aí, como foi a semana? Ah, eu tô vendo que a gente tem uns altos e baixos, né, Lari? Não sei o que acontece. Tem hora que dá uma vontade de desistir, sabe? Não sei por quê. Acho que é a cabeça, não sei. Essa é a Não é, ideia da não é desistir, mas assim, de chutar o desanima, balde. né? Chutar o pau da É, barraca. Por isso que é principalmente quando tem segunda-feira. essa minha fase estacionada, me dá um estresse assim, nossa. É, e assim, por isso que eu falei, mandei ontem, não sei se foi ontem ou se foi hoje no grupo, que toda segunda-feira tem que ser um Réveillon, né? É a gente É, renovar os votos, é voltar pro foco, porque bate desânimo. é, Essa foi a ideia do método de ter essa reunião e de ter essa hora toda semana para trazer atenção para isso, né? Trazer é atenção verdade. para o propósito desde o início, né? Se a gente É. deixar no automático, a gente acaba esquecendo. Esquece o foco. E isso é bom mesmo, porque a gente volta para o foco, fala, não, peraí, deixa eu parar de fazer Se besteira, deixa eu organizar. me Eu concentrar. vou ter que pesar amanhã, né? Também é outra coisa. Vou ter Isso, que mandar é, para ela, vou ter que mandar para Larissa. Ela vai puxar meu orelha. Então, assim, é meio que uma coisa parece banal, mas eu acho que faz toda a diferença para não. não é? Porque dá desânimo até pra mim. E assim, tá com vocês aqui é o que me faz também não desistir. Ah, nossa, tô até com olho. Mas imagina, o neném com férias, aí tá aqui em casa. Pra eu conseguir subir aqui, foi um chororô pra eu conseguir subir aqui. Aí você Não, já é, fica com o coração na tadinho. mão. Mas É, sempre a gente, é a vida querendo fazer com que a gente desista, só não pode desistir. não, é verdade. Vamos ver se o pessoal entra aí. Eu tava com frio, coloquei até um blazerzinho. Esfriou, nossa, eu tô aqui quase pondo uma meia, que eu tô com frio no pé. É, então, cedo tava mais frio ainda. Agora parece que deu uma esquentadinha. Uma É, esquentadinha. eu tô com frio. Bom, o pessoal vai entrando aí ao longo do tempo. É, Quem ouviu, acho que esse aqui é a mensagem da semana passada. Tem duas mensagens. Ah, a Isa, a minha irmã que tá com a Isa, falou que ela ouviu. Foi o chororô. tadinho. Bom, usuário do Zoom, quem que é? Ah, acabou de sair, eu acho. Usuário do Zoom. Bom, vamos começar. Tânia, Mirella, vamos esperar, ver se o pessoal aparece. Será que tá todo mundo meio desanimado também? Mas Eu hoje eu tô gosto de preparei. bater papo, viu? O Hã? pessoal quer bater papo só. Que é só vir no dia do papo, né? Só no dia da resenha. Mas de qualquer É. forma vai ficar salva essa aula de hoje. As meninas estão entrando agora. Que é um assunto assim super importante. A gente tem alguns conceitos, às vezes a gente demoniza muito o sal, o sódio, né? E eu queria trazer, ninguém trouxe essa demanda assim, mas eu senti assim, eu senti que precisava, vendo os diários e vendo quanto oscilava a ingesta de sódio, às vezes a gente não tem tanta consciência, né, do quanto a gente ingere de sódio. Oi, meninas, quem chegou agora, eu vou já começar a falar do sódio, e aí surgindo alguma dúvida, vocês falam aí no meio do caminho. Então, será que o sódio, ele é um vilão? Ele é um herói? Ou ele é só mal entendido, né? O sódio, ele é um mineral e ele é um dos mais temidos, que a gente mais ouve falar, né? Por conta da hipertensão, a gente mais ouve falar que a gente não pode exagerar no sódio, não pode cometer excessos do sódio. E... Oi, Paty. E só que ele tem a sua importância, né? Se ele tá no nosso sangue, se ele tá nas nossas células, quer dizer que ele é vital, né? A gente precisa desse sódio para conseguir manter nossa pressão, para conseguir fazer sinalização para os nossos neurotransmissores, enfim, ele tem sua função. Então a gente tem que ingerir o sal e junto com ele o sódio. Mas para que que esse sódio vai servir, então?
No sangue, a gente tem a nossa pressão, né? A pressão sanguínea é o sangue batendo, o coração batendo e bombeando o sangue. É um cano que bombeia sangue. Então, tem uma bomba aqui bombeando sangue. Só que nesse cano, se não tiver líquido dentro, a gente não tem pressão, né? Que nem vocês imaginam no encanamento de casa, né? Uma bomba que tem para puxar lá de debaixo da rua para subir para encher a caixa d'água. Eu preciso de uma bomba boa, mas eu preciso de água para subir, senão não vai encher. E nossa pressão também precisa disso, precisa de líquido lá dentro. Só que para eu ter líquido, eu preciso a água para ela entrar no nosso sangue, ela vem automaticamente, mas ela precisa do sódio. É um mecanismo, depois eu vou mostrar a imagem, vocês devem lembrar da osmose da escola, é mais ou menos isso. Eu preciso do sódio passando para ele puxar água. Vocês reparam que o sal ele puxa muita água, né? Quando a gente coloca no saleiro, ele fica úmido, né? Hoje em dia, o sal mais processado, ele vem com conservantes mesmo que não deixam ele ficar tão úmido, para deixar ele mais sequinho. Mas ele tende a puxar água para dentro. E é isso que ele faz no nosso sangue. Então, se eu não tenho sódio, eu não consigo puxar água. Eu tomo água, mas eu não consigo me hidratar. Lá no músculo também, tanto no músculo do coração quanto no nosso músculo para a gente fazer, conseguir fazer um exercício, né, conseguir pegar um peso, eu preciso de sódio lá na bomba para transportar o cálcio para fazer contração do músculo. Então, se eu não tenho sódio, o coração fica batendo seco, né? Ele não tem essa capacidade de bombear também. O cérebro, como eu falei, os neurotransmissores também dependem de sódio. Então, o sódio, ele é muito importante para vários mecanismos do nosso metabolismo. Aqui eu trouxe, é meio científico, assim, meio conceitual, mas é mais para entender. Então a gente come a comida, toma água, mas para ser absorvida essa água, eu preciso dessa. Aqui é uma bomba transportadora que vai pegar esse vermelhinho, que é o sal, puxar para dentro da célula, e aí quando começa a aumentar a quantidade de sódio aqui dentro, a água, que seria o solvente, aliás, desculpa, é o contrário. O soluto, né, o sódio, ele vai passando pelo transportador, a água tem as aquaporinas, que seriam túneis para conseguir puxar. Eu preciso de mais soluto, que seria o sal, né, para puxar o solvente, que seria a água. Quanto mais solvente eu tiver, quanto mais soluto eu tiver, mais sódio, mais eu vou puxar água. Por isso que é importante ter o sal para conseguir absorver água e conseguir ficar hidratada. Por isso, eu não sei quando vocês acompanharam, eu fiquei em 72 horas em jejum, né? Tomando água praticamente, só a água que eu consumia. Quando chegou no terceiro dia, eu senti que eu estava muito desidratada, mesmo tomando água. E eu fiz de propósito, eu não tomei água com sal logo nos primeiros dias, só no final. Quando eu senti que eu comecei a ficar mais hidratada, aí eu coloquei água com sal. Porque aí eu fui sentindo que mesmo tomando água eu não hidratava, minha pressão não subia, eu sentia moleza, mal-estar. Isso acontece, eu vou falar depois do jejum, quando a gente baixa o carboidrato. Então, se a gente não tomar o sal junto, que aí quando eu comecei a tomar água com sal, a gente não consegue se hidratar. E aqui é uma imagem, eu queria buscar uma imagem de um balde furado, não achei, mas quando a gente não tem o sal junto, é como se a gente estivesse querendo encher um balde e ele tá com furo embaixo. Então a gente tá jogando, jogando, jogando água e tá perdendo pelo xixi, tá eliminando pelo xixi. E falando sobre as fontes de sódio, né? Comida de verdade, arroz, aqui o brócolis, os legumes, o frango, a carne, toda comida tem um pouco de sódio, em quantidades variáveis, né? Ele é um micronutriente, um nutriente que vem em pouquíssima quantidade, mas toda comida vai ter um pouquinho de sódio. Só que o problema não é a comida de verdade. O problema são os industrializados. São os ultraprocessados, que aí vai ter uma quantidade muito maior para pouco volume de comida. E os campeões de sódio, que vem escondido, vem no rótulo, são aqueles que a gente vê nas gôndolas do supermercado, né? Os embutidos, queijos processados, tudo que vem em pacotinho, que foi processado pela indústria, deve ter um pouquinho ali de sódio e alguns muita quantidade de sódio. Molho, pães industrializados, os congelados prontos, tipo marmitinha da Sadia, lasanha congelada, aqueles macarrões congelados, aquilo ali. Eu vou mostrar depois a tabelinha do quanto que tem de sódio em cada porção, vocês vão ficar assustados.
Aqui, bem aqui, essa tabelinha que eu deixei. Então, deixei aqui para Sexta-feira eu comparar. conversei com a Isa. Aí ela falou, vovó, o que que a gente vai Ô, jantar? Ana, Eu falei, vamos tá pedir com, pizza aí, pá. A Isa chegou. ô, Ana, Aí, tá mamãe, a com gente vai áudio, pedir pizza. tá Aí eu com falei assim, áudio ali? mamãe, não fala. Olha aí, ó, a Isa pedindo pizza. Falando na aula de sódio. Aí vocês vão ver quanto que tem de sódio na pizza. Ai, gente. Não deixem o filho com a avó nas férias, meu Deus do céu. Aqui as duas tabelinhas, aqui do lado esquerdo, são os alimentos, comida de verdade. A carne, frango, peixe, salmão. E o quanto que tem de sódio a cada 100 gramas do Mas, alimento. olá, mas Oi, pode falar. esse sódio é com sal acrescentado ou a comida in natura? É aqui tudo sem sal, comida de verdade sem sal. Então, sem Ah, temperar. Então, o frango, entendi. matou o frango, ele sem temperar. Aí depois Ah, porque daí os industrializados já foram temperados, né? Por isso que a é. quantidade, por exemplo, ó, aqui peito de peru, né? Você pega o peru, mas você processa e adiciona um monte de sal. Então, a cada 100 gramas, eu tenho 1.100 gramas, 1.100 miligramas, na verdade, de sódio. Então, miligramas por 100 gramas. Então, é quase a Uhum. quantidade que eu deveria consumir, metade da quantidade do dia todo só de peito de peru, se eu comer 100 gramas de peito de peru. Nossa. Salsicha, 900 miligramas. Então, aqui do lado esquerdo são os alimentos in natura antes de temperar. Uhum. Ah, Aí, tá. para atingir a quantidade em média diária, que seriam 2.000 miligramas, depois eu vou mostrar como que a gente calcula o quanto que a gente tem que comer. Mas para atingir Uhum. 2.000 miligramas, que seria a quantidade média, né? De carne bovina, eu teria que comer 3 quilos, 3,3 quilos. De frango, 2,9. De peixe, 4 quilos. Salmão, 4 quilos. Ovo, 24 a 26 ovos. Brócolis, 6 quilos. Ó, o que chega ao máximo aqui, as frutas, banana, maçã, laranja, 200 quilos para dar os 2.000 miligramas por dia de sódio. O Nossa. processado, aqui no presunto, se eu como 170 gramas, eu já atingo essa quantidade, 170 gramas. Peito de peru, 180. Salsicha, 220. Linguiça, 180. Por isso que quando a gente pede. Eu vi no grupo, tem um pessoal aqui que está no grupo do desafio, preencheram uma enquete que muitas vezes troca o alimento, a comida, né? Comida de verdade, então frango, carne, por um lanche. E às vezes o lanche que a gente coloca dentro é um presunto, peito de peru, uma salsicha, uma linguiça, um embutido, né? Quando a gente faz essa troca, por mais que às vezes, tem proteína, né? Eu já ouvi falar, tem proteína nesse alimento. Mas tem proteína vindo com outras coisas, vindo com muito nitrito, vindo com muito sódio. Nitrito aumenta o risco de câncer de intestino, a quantidade de sódio que vem, aquele sanduíche de mortadela. Não coloquei mortadela, mas deve ser mais ou menos a mesma quantidade que um presunto, peito de peru. Aquele sanduichão ali, imagina quanto que não tem. Tem o que você pode comer na semana toda de sódio. Então, quando troca a comida de verdade por um embutido, por um lanche, você vai estar levando junto muito sódio e com isso aumenta a chance de ter pressão alta, né? Inchaço, mulher reclama muito de inchaço, então você vai reter mais líquido. Então, às vezes, tô comendo pouca caloria no fim do dia, mas eu tô consumindo muito sódio, então tá me ajudando a reter muito, muito líquido, né? No subcutâneo. Aqui, que mais, ó? Queijo, 285 gramas, já deu, já estourou do dia. Eu deixei grifado aqui, ó, tempero pronto, meio cubo, meio cubo. Você pega aquele cubinho de caldo Knorr, né? Na minha época, quando era pequena, cozinhava com aquilo. Não sei se É. vocês, assim, se ainda tem, mas antigamente eu lembro minha avó até deixar, porque achava mais prático, né? Começaram a tirar a comida, o tempero de verdade e pegar aquele cubinho. Teve muito aquela, anos 90 a propaganda do El Amor, né? Do Zezé de Camargo e Sazon. Luciano, do Posso Sazou. perguntar uma coisa? Pode Você falar. falou do sal que você põe na água e tal, né? E o sódio o que tem na própria água já? O que já tem na água mineral, É, é. a cada É coisa assim, é pouquinho? 1 litro de água mineral tem 20 miligramas. Então é muito pouco, 1 litro. Então, se eu tomo 3 litros no dia, dá 60 miligramas.
Um adulto de 70 quilos pode comer 2.000 por dia. Então é praticamente desprezível. Tem águas. Tá. Sim, aqui no Brasil é difícil. As fontes que a gente tem pouco sal. Mas tem água, dependendo do lugar, que é de gelo, né? Água de degelo, tem rocha, que tem muito sedimento, vai ter mais. Não sei se vocês já viajaram para algum lugar que assim, quando você toma água, parece que não hidrata também, tem muito mineral ali naquela água. Então, essas águas vão ter uma concentração de sódio um pouco maior que a nossa, e de outros minerais. A daqui não passa de 20, é bem pouco. Teria que ter consumir na comida mesmo. Então, aqui o tempero pronto, eu fiquei chocada. Então, você nem pensar em consumir tempero pronto. Um prato congelado pronto, tipo lasanha da Sadia, aqueles de unitário, que é marmitinha pequena, né? Já dá também 800 a 1.200 miligramas de sódio só naquele prato. Então, se pegar aquela maiorzinho, já passa o do dia todo. Sopa instantânea, um pacote já dá 3.500 miligramas. Então, já passa de longe quase o dobro do que você poderia consumir. Eu lembro quando eu comecei a morar sozinha, eu comprava. Não sei se vocês lembram dessa época que sopa Vono, o pessoal fazia dieta com sopa Vono, que parecia que era saudável aquilo. Aquilo lá é cheio de É. sódio. Miojo. Alguém tá mandando aqui no chat. KKK. Miojo, nossa, miojo. Alguém falou também outro dia de miojo que fez? Eu não lembro se foi aqui, que era uma vez no mês o dia do miojo, né? Ó, um pacote já dá 2.200 200 miligramas. Imagina para criança. A gente vai ver mais para frente que a necessidade da criança é menor que a nossa. Se a gente pode comer 2.000, criança pode menos. Então, fazer para um filho um pacote de miojo é muito, muito sódio. E aí, aqui eu já nem lembrava a ordem. Então, aqui, a quantidade que a gente pode consumir, em média, em miligramas de sódio por dia. Então, numa criança, 1.200 a 1.500. Um adolescente, 1.500 a 2.000. Vai ser proporcional ao peso. Eu vou mostrar depois a tabelinha do peso. Então, às vezes, um adolescente que já tem peso de adulto vai igualar. Adulto saudável, que não é hipertenso, que não é cardiopata, que não tem problema renal, né? 2.000 miligramas por dia, então 2 gramas por dia. Os idosos, entre 1.500 e 2.000, que o rim dele, ele consegue excretar com mais dificuldade esse sódio e tende a reter mais líquido e aumentar a pressão também e a inchar mais, a sobrecarregar o coração. Aí os hipertensos variar entre 1.200 e 1.500, então em média 500 a menos do que um adulto saudável. Aí o renal crônico também é a mesma coisa, insuficiência cardíaca dependendo também menos, e aqueles cirróticos, aquele paciente que tem insuficiência hepática, né, que tem aquela barriga com líquido, aí tem que restringir mais ainda porque eles perdem muito líquido para a barriga, né, para a ascite, e isso baixa a pressão, é muito perigoso. Então, assim, isso não vale para todo mundo. Se você tem alguma comorbidade, tem que ser individualizado, mas em geral, na população geral, é em torno de 2.000 miligramas por dia. E aí tem uma fórmula de bolso que é pegar o peso e multiplicar por 25, de 25 a 30, arredondar para 25, o menor valor, daria o mínimo que você precisa de sódio por dia. Então, aqui, uma pessoa de 70 quilos, 1.750 miligramas por dia de sódio. Isso já vai cobrir as funções básicas nossas, né? Parte neuromuscular, o fluxo sanguíneo, a pressão, o metabolismo basal. Agora, se você fizer um exercício intenso por mais de uma hora, então ontem, eu não sei se vocês sentem isso, eu quando vou correr, tá muito sol, suo muito, quando eu chego em casa parece que eu tô craquelando, assim, eu sinto aquele suor denso de sal mesmo. Você pega assim e ele esfarela. Aí você vai ter que fazer um aporte maior. Então, a cada uma hora você vai ter que fazer um aporte maior. Até existe suplementos de sódio. Não sei também se vocês já viram, sachezinhos de sódio, que aí você toma a mais. Mas nada mais é que sal. Às vezes vem junto com algum açúcar, que daí já junta dois suplementos e aí não precisa tomar mais que um. Então, a cada uma hora de exercício, mais 500 a 700 miligramas de sódio. É que eu já falei dos hipertensos, dos renais. E aí o jejum, né, que a gente faz o jejum, quem faz jejum a partir de 14 horas começa a cair insulina. E eu já falei pra vocês bastante vezes assim, a Marina tá aí, né,
acho que a Thay ainda, ela sentiu bastante no início do jejum, né? Aquela queda de pressão, aquele mal-estar, às vezes uma tontura. E eu sempre falo, isso é muito mais por conta da falta de água, porque quando a gente baixa a insulina, a partir de 14 horas a insulina começa a cair, essa baixa de insulina começa a excretar mais sódio pelo rim. A Marina mandou assim. Começa a excretar mais sódio pelo rim. E com isso eu desidrato. E aí a pressão fica mais baixa. Daí eu dou dá mais tontura. Principalmente tontura quando vai levantar. Então tô deitada, vou levantar. Vai girar tudo, vai ter aquela sensação de tontura. E também baixar o carboidrato, que é outra forma, ou fazendo cetogênica, ou fazendo low carb, que é outra forma de baixar a insulina. Então, tudo que eu fizer que vai baixar a insulina, eu vou perder, tem que pensar, vou perder sódio. Eu vou ter que repor de alguma forma, pelo menos durante o período de adaptação, senão eu vou sentir muito, né? Às vezes a gente acha que é falta de comida. A gente acha que é fome, tô com fraqueza porque é falta de comida, mas na verdade é falta de sódio. E aí faria um ajuste prático mais 500 miligramas de sódio por dia. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, eu deixei a fórmula aqui para tirarem foto, para dar print, para depois vocês fazerem no seu peso, né? Pegar o seu peso vezes 25. Aí, se você treinar mais que uma hora intenso, e aí essa intensidade, até a próxima aula, eu queria falar com vocês sobre intensidade de treino, né? Porque nem todo treino vai atingir frequência aeróbica, vai ser intenso o suficiente para queimar gordura, mas teria que ser um treino intenso que atinja faixas aeróbicas de frequência cardíaca. Aí eu conto a cada uma hora mais 500 miligramas. E se eu fizer jejum com low carb, aí tem que ser jejum com low carb, né? Não, porque às vezes eu faço jejum e aí no intervalo como um monte de carboidrato, um monte de farinha, aumenta a minha insulina e ainda quero aumentar o sódio. Não, quando eu fizer o jejum junto com reduzir o carboidrato, aí eu faço uma quantidade maior de sódio. E como traduzir essa quantidade no dia de sal para a gente fazer um jeito prático, né? Cada 1 grama de sal tem 400 miligramas de sódio. Uma colher de chá rasa, então é pouquinho, já tem os 2.300, que é um pouco mais da quantidade diária que a gente precisa de sódio. Eu trouxe um sachê, coloquei aqui. Esse sachêzinho tem 0,8 gramas de sal. 30 a 40%, 38% na verdade desse sachê é de sódio, do Na mesmo, do mineral. Então, um sachêzinho desse vai dar mais ou menos 400 miligramas de sódio. Então, eu poderia consumir no dia até. Deixa eu fazer as contas, eu esqueci de fazer essa conta. Mas 2.000 dividido por 400, 4, né? 5, né? 2.000 5. dividido por. Tá, é isso, né? Cinco por dia. É isso. Então, cinco desses diluído em tudo no dia. É difícil a gente fazer isso no dia a dia? Acho assim, impraticável. É mais para trazer essa consciência e para vocês que já fazem o diário, vocês vão ver que no diário ele já dá isso pra gente. Ele já É. calcula. Não sei se vocês já repararam lá no final, né? Quando ele aparece os macronutrientes. Eu trouxe alguns diários aqui. Então, esse aqui é um diário com bastante besteira, assim, ó, com chocolate, com pizza, com doce, com batata palha. No fim, deu 3.473, 77, na verdade. Quase o dobro do que deveria ser no dia. Quantidade de calorias 5.000, então muito alto. Carboidrato aqui tá só besteira. Aqui, esse outro diário, que tem requeijão, que é um processado, mas tem queijo, espinafre, queijo mussarela também, que é um pouco processado. Molho de tomate, arroz, frango, azeite, alface. Aqui mais comida de verdade no almoço. Aí arroz no jantar com frango. Então, é um diário ok. 2.356 calorias. Eu não lembro qual que era a meta, mas pode ser que esteja dentro da meta. 121 de carboidrato e de sódio 2.280. Então, dependendo do volume de treino, né? Se fez um treino mais extenso, se fez jejum mais de 16 horas, talvez esteja dentro. Aqui
um diário mais com menos caloria, 1.144. Aí dessas calorias, 1.725. Então já tá até abaixo o sódio. Talvez trazer uma atenção maior. Ah, eu tomei bastante água nesse dia, eu fiz jejum, eu não consumi tanto sódio aqui, talvez devesse complementar um pouquinho, colocar uma água de manhã em jejum com um pouquinho de sal. Depois eu vou falar dos tipos de sal aqui. Se eu tiver sentindo mal-estar, tontura, fazendo isso de caloria e fazendo pouco sódio, talvez valha a pena por alguns dias trazer mais atenção, complementar com água com sal para conseguir manter mais a pressão. Tem muito comum também depois de perder peso, como a gente reduz a insulina, o corpo ele demora um pouco para se adaptar também. A própria bomba do coração demora um pouco para se adaptar. Então, tava com 10 quilos a mais. Ele tinha que fazer uma força para vencer a resistência do corpo maior do que agora com 10 quilos a menos. Então, trazer uma atenção para isso. Eu tive uma paciente, eu não sei nem se ela tá aqui, que eu vi Gislaine. É a Gislaine mesmo, né? É a Gislaine Brito, é ela mesma. Que perdeu, quando perdeu bastante peso, a pressão. Eita, perdi aqui. Demorou para voltar e a gente foi ver assim, quando ela levantava, caía bastante a pressão quando ela levantava, por conta dessa falta de sódio. Quando a gente ajustou o sódio, ela tomou um pouquinho mais de sódio, colocou um pouquinho mais, ela parou de ter esse mal-estar. Não sei se a Gislaine tá ouvindo aí, mas isso faz muita diferença até para conseguir aderir à dieta, né? Porque ninguém merece fazer dieta e ficar passando mal, né? É importante a gente entender o que acontece. Então, aqui, esse outro diário, 2.081 tá dentro. Então, você vê que quando a gente come comida de verdade, aqui só fígado, arroz, frango, é difícil passar muito da quantidade de sódio. É fácil quando come besteira, pizza, coisa pronta, junk food. E aqui é uma polêmica. Vocês estão vendo? Eu parei de ver Uhum. vocês. Então tá. Aqui é uma polêmica que muita gente me pergunta, e a gente falou um pouquinho na aula, acho que de adoçantes, que a gente falou sobre adoçantes. Deixa eu ver se vocês estão me vendo agora ou vocês estão vendo? Não, então, Estão tem vendo? nada. Agora voltou para a página inicial agora. Ai, eu parei. Agora, tá vendo? Aí, é Tá a vendo a Coca. câmera? Tá vendo a Coca? Saiu lá. Agora abriu você. Agora tá vendo a Coca? Não, agora tô vendo você. Uai, fiz besteira. Tô vendo você também. Eu vou fechar e abrir de novo. Voltou? Tá Não, carregando. Retomar. Tá carregando. Ah, voltou a Coca. Voltou. Ah, voltou. Tá. Então, quando a gente fala sobre sódio, quando fala sobre adoçante, vira e mexe alguém fala pra mim, ah, então eu vou parar de tomar Coca Zero, vou tomar Coca normal, porque Coca Zero tem muito sódio e tem muito adoçante. Na aula de adoçante, a gente falou um pouco sobre isso, que realmente tem vários tipos de adoçante, mas se a gente for considerar a quantidade de carboidrato, a quantidade de caloria, se a gente tomar pouca quantidade, né? Claro que nenhum dos dois em nenhuma quantidade é bom, né? Mas se tomar pouca quantidade é muito superior tomar o zero, porque eu não vou aumentar a insulina, vou ter pouca caloria, vou ter um pouquinho de adoçante a mais, né? É que não é para ser uma coisa corriqueira esse tipo de alimento no nosso dia a dia, tirar do dia a dia. E a questão do sódio, muita gente fala, ah, tem muito sódio, eu prefiro a Coca normal que tem menos sódio. Mas se você for ver, realmente, a Coca Zero, essa aqui é a Coca normal, tem 10 miligramas de sódio em 200 ml, que seria um copo. A Coca Zero tem 28, então tem quase 3 vezes a quantidade de sódio da Coca normal. Isso faz um,
uma grande diferença se eu consumir muita quantidade de Coca zero. Então, eu vou tomar 1 litro. Então, isso aqui vezes 5, aí daria em torno de 1.500, não, 150 miligramas de sódio. Mesmo assim, seria pouco, né? Comparando com os outros alimentos, se a gente comparar. Então, 1 litro seria 150 miligramas. Eu posso tomar até 2.000 miligramas por dia, seria pouco. Não é um alimento bom? Não é. Mas se for para escolher, prefira esse que pelo menos é zero caloria. Você vai tomar um copinho, vai dar 28 miligramas de sódio e não vai aumentar a sua insulina. Só que não seja todos os dias, né? Porque vai fazer mal para o seu intestino, é um alimento processado. Pensa, é um alimento que é um pseudo-alimento, né? Um produto alimentício que desentopia. O negócio é preto, né? Não tem como ser bom. Hum. E aqui nos diários que me mandaram essa semana, eu fiz uma média, o quanto que tem sido a média de consumo de sódio nos diários. Então tem variado de 2.300 a 3.000 miligramas por dia. Ainda está no limite superior, um pouquinho a mais, mas considerando se todo mundo está treinando mais de 1 hora por dia, né? Tá fazendo jejum, low carb, se ficar nessa média de 2.300, tá bom. É evitar o que tinha mais sódio nesses diários era bolacha, cream cracker, requeijão, catupiry, que por porção tem mais quantidade de sódio e frango industrializado. Então, tem alguns tipos de frango industrializado da Sadia, que eu achei aqui, é 800 miligramas a cada 170 gramas, que seria a porção. Então, é Nossa. bastante sódio, né? Muito melhor fazer em casa ou comprar um com uma quantidade menor. Eu achei esse daqui essa VAPS, cada 100 gramas tem 93. Então, 170 daria 180 e poucos miligramas. Então faz diferença a marca, faz diferença olhar lá. Mas lembrar sempre, ó, 100 gramas de frango cozido sem sal tem só 2,9 miligramas de sódio. Acho que até tá discrepante, acho que eu até digitei errado. Acho que era um pouco a mais, acho que não, era quase 60 miligramas de sódio, 100 gramas de frango cozido. Que aqui eu digitei errado. Mas mesmo assim, a quantidade de sódio depende muito do preparo que a gente faz no alimento. E se a gente faz, se a gente sabe exatamente o que eu coloquei ali de sal e de tempero, é bem menos pior do que eu deixar para a Sadia decidir o que é melhor para mim, né? Eles visam lucro, né? Eles produzem grandes produções para exportar, para consumo interno, né? Para utilizar para outras indústrias. Então, eu sempre preferi pegar o alimento in natura, sem tempero, sem nada, fazer o seu, deixar congelado, ou pedir para alguém fazer, ou comprar de algum lugar que você saiba que não usa tempero pronto, que usa tempero natural. E aqui eu trouxe os tipos de sal. O que que a gente vai fazer na prática, no dia a dia? O sal refinado, que é esse sal branco de cozinha, que é o mais barato que a gente encontra no mercado, que é aquele sal cisne, né? Ou esse aqui é o sal lebre. Esse sal, ele vem da rocha ou da água do mar. Ele é refinado e branqueado. É diferente do branqueamento do açúcar, que eles colocam produtos a mais, né? O branqueamento dele é mais assim, um antiumectante, não tem tantos aditivos. O único aditivo é o iodo, que da minha parte foi muito bom, porque antes de vir o iodo adicionado no sal de cozinha, a gente tinha uma endemia aqui do Brasil, né, de lugares longe do litoral, que era o bócio. Vocês já devem ter ouvido falar do bócio, aquelas crianças que tinham o papo, né, que tinham aquela volume aqui que acontecia? Quando acontecia na infância, a criança não se desenvolvia, ficava com o bócio, ficava com uma doença que chamava de cretinismo, que dava retardo de desenvolvimento, um déficit neurológico. Então, o governo começou a adicionar esse iodo. Só que como a gente consome muito sal em tudo, né, industrializado, em comida pronta, em restaurante, a gente acabou consumindo muito iodo. Então, hoje, até como endocrinologista, a gente recebe muito paciente pedindo para tomar o Lugol ou tomar iodo. Não sei também se vocês já ouviram falar isso na rede social. Muita gente fala, ah, não tem que tomar iodo, tem que tomar Lugol. Tem épocas e épocas, né? Tem uma época que é uma febre, que é moda, todo mundo tomar iodo. Mas hoje na nossa dieta, como tudo tem muito sal e a gente acaba consumindo até mais do que deveria, a gente acaba consumindo a quantidade de iodo
que a gente precisa, não precisa fazer uma suplementação a mais. Então, a maioria do sal refinado e o sal marinho também já vem adicionado de iodo. E o sal grosso também já vem adicionado de iodo, que é uma política pública nacional para evitar essas doenças que eu falei. Então, não precisa ter medo do iodo, é só consumir em pouca quantidade o sal que você vai estar consumindo em quantidade adequada o iodo. Aí o sal marinho, ele vem só da água do mar. Ele é menos refinado, mas ele pode ser refinado. Tem alguns tipos que a gente vê no mercado que é refinado. E ele não tem outro ingrediente, é mais anti-umectante, mas hoje a gente vê o sal marinho integral sem nada, né? Sem anti-umectante, sem nada. Então ele seria menos processado e você tem menos aditivos ali consumindo. Geralmente acho que é ferrocianeto que eles usam para não umedecer tanto, mas é pouquíssima quantidade, mesmo no sal refinado. E aí tem a mesma quantidade de sódio, bem parecido. Tem o sal rosa do Himalaia, virou uma mania nacional, né? Que era o melhor sal, ele tinha outros minerais, ele é rosa porque ele tem ferro junto, só que é mais marketing do que realmente conseguiram provar que tem uma melhora na nossa saúde. A quantidade que ele tem de outros minerais é muito pequena e não conseguiram provar que tem um maior benefício para o preço também que ele tem, né? Para o custo-benefício que ele tem. Então, não recomendaria trocar o sal refinado ou mesmo o sal grosso, depois a gente vai falar um pouquinho do sal grosso, por um sal rosa. Ou fazer um sal de ervas também, que eu vou falar um pouquinho, trocar por um sal rosa do Himalaia. Pelo custo, talvez não vale a pena. Não é ruim também, mas o custo e todo esse marketing não se comprovou. O sal grosso, ele também pode ser da rocha do mar. Ele tem um grão maior, por isso que ele não tem a superfície dele de contato com a comida é menor, né? Então ele fica menos entremeado. Se você coloca o sal refinado, ele vai ali, vai ser absorvido pela comida. O sal grosso ele fica ali quando a gente vai fazer churrasco, né? Ele fica ali na carne, depois a gente tira, acaba não consumindo tanto sódio. Então é um jeito de economizar um pouquinho no sódio, temperar as coisas com sal grosso, e depois você vai jogar uma parte fora. A flor de sal, ele é mais assim pelo sabor, né? Usa muito no japonês, eles colocam o peixe, sashimi ali em cima. Tem é, algumas técnicas gourmet que usam essa flor de sal. Ou também com doce, né? Usam muito hoje com caramelo, flor de sal. Mas ele é menos processado, ele não tem outros ingredientes. E a diferença é mais sensorial e não tem muita diferença na quantidade de sódio. E aí eu coloquei aqui a receita do sal de ervas, que é uma receita base que você pode fazer com as ervas que você gosta em casa. Então, aqui eu coloquei para pegar uma parte de sal, e aí pode ser o sal grosso, porque você vai processar depois, ele vai ficar menorzinho, com orégano, com alecrim, pode ser com tomilho, pode ser com manjericão, pode ser com pimenta. Escolher as ervas que você costuma usar. E aí colocar para um, né? Colocar em medidas iguais. Ou se você gostar mais de um tempero do que o outro, colocar um pouquinho a mais. E aí colocar tudo no processador, ou aquele mixer que faz manual, que a gente usa manual, ou mixer automático mesmo. E triturar tudo até virar um pó. Com isso, você vai ter, no volume total de sal, você vai ter muito menos sódio, né? Proporcionalmente. Vai dar o gostinho das ervas, mas você vai acabar usando muito menos sódio na preparação que você for fazer. Então, vou temperar, sei lá, o feijão, temperar um arroz, temperar o que for, a mesma salada, eu vou usar muito menos sódio. É um jeito de economizar bastante sódio na nossa alimentação, no que a gente for preparar. É isso que eu quis trazer para vocês. Falei demais, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu mandei uma dúvida aí no chat. Não sei se a doutora vai saber responder, porque o Nefro não soube. Quem? Alnefro. A Gi falou, tô aqui, foi terrível. É verdade, Gi. Então, na endócrina, deixa eu ler a pergunta, né? A Fer já falou com o Nefro sobre isso, mas ele não entende. Ele diz que não sabe. Eu tenho uma vontade incontrolável de comer sal, tipo colocar limão e sal na água. Tem relação com alguma coisa? Já tinha antes de emagrecer. Essas, a gente chama de picacismo, né? Que é vontade de comer alguma coisa, às vezes até na gestação, vontade de lamber tijolo, vontade de
comer essas coisas bizarras, gelo, geralmente é quando tá faltando algum mineral. Então, quando a gente diminui muito a quantidade, então você tá comendo pouco, eu não vi o seu diário nessa parte de sódio, a gente pode até ver juntas depois. Se tá faltando sódio, o corpo quer de alguma maneira ele dá essa vontade para você consumir mais. Na endocrinologia, tem uma síndrome, eu não lembro, Fer, não lembro se você tem asma ou se você usou muito corticoide. Geralmente, assim, se você tem Hã? As duas coisas. Eu tenho asma e eu É, né? usava bastante. Corticoide, né? Quando você retira o corticoide, a gente para de produzir nosso cortisol endógeno mesmo. Tem casos graves, que aí a gente para totalmente e a gente precisa tirar aos poucos, tirar com mais lentidão, mas pode ser, essa avidez por sódio pode ser a sua suprarrenal tentando voltar a funcionar na marra. Por quê? Quando você toma muito corticoide, você para um pouco a produção dela, tanto de cortisol quanto aldosterona. Você vai ter uma perda de sódio, aí ele vai querer de algum jeito repor isso que você perdeu. E aí dá mais vontade de consumir sódio. É bem descrito na síndrome de Addison, que é um quadro grave de falta de cortisol. Então, eu não tenho nada de cortisol e eu tenho muita avidez por sódio. Eu quero muito consumir sódio. Então, pode ser porque você usou muito corticoide e ficou com essa deficiência parcial aí e tá tentando é, reverter, né? Tá tentando repor o que você perdeu. Eu reparei antigamente, tal, quando a gente estava no processo de emagrecimento, porque eu uso alopurinol, né? Uhum. Quando eu começava, às vezes eu esquecia de comprar, ficava um tempo sem tomar. Quando eu voltava a tomar alopurinol, que era de 300, eu tinha muita vontade. Hum, Aí, meio que por conta, eu baixei para 100, o ácido úrico manteve normal e eu percebi que diminuía. hum, Mas chega a dar, assim, salivar, água na boca, mesmo aquela vontade, que eu falo assim, gente, é vontade de comer sal. Daí eu gosto de pôr na água com limão, assim, e eu falo, gente, que vontade é essa? É igual você falou, igual coisa de gravidez. Minha sim, boca enche, eu falo, preciso tomar. preciso tomar sal. Pode ser também, eu não lembro, eu até vou anotar para pesquisar. Porque assim, no rim a gente tem cotransportadores, né, para absorver tudo praticamente, os minerais e proteína, e geralmente tem bomba de sódio envolvida no rim. Que tipo, eu troco uma coisa por outra. O que que o allopurinol faz? Ele diminui a reabsorção no rim do ácido úrico, então eu mando mais embora ácido úrico, para eu não ter tanto ácido úrico no meu sangue. E aí ele pode trocar por sódio, ou pode ir junto sódio. Eu vou até Uhum. pesquisar isso, eu não sei exatamente no ácido úrico. Pode ser que isso aconteça para você relacionar com o uso do allopurinol. Eu vejo muito com É, corticoide. o médico falou, não, tipo assim, toda vez que eu falo isso, olha pra minha cara, tipo, você tá louca. Eu falei, Ah, não, não mas é existe o realmente. sintoma que a gente tem. Aqui, assim, tem coisas que eu acredito assim, o corpo humano é tão complexo que eu não acredito que a gente saiba tudo que É. pode Sim, acontecer no nosso corpo, né? Mesmo hoje, com a ciência avançada do jeito que tá, a gente ainda descobre dia a dia várias coisas. O GLP-1 tá aí para isso, né? Falar, coisa de 10 anos para cá, a gente descobriu um medicamento revolucionário. E a gente vai descobrindo coisas. Então, tem coisas que a gente ainda não sabe explicar, mas nenhum sintoma tem que ser ignorado. Porque tem algum, né? Se você sentiu, é porque tem alguma explicação. desesperada, minha boca fica cheia d'água, eu falo, preciso tomar isso. Não, né? Pode ser assim, pelo corticoide é descrito isso do Watson, mas pode ser também, como você relacionou com allopurinol, como ele mexe no rim, deve perder sódio junto com ácido úrico, e aí você tem mais necessidade do sódio. É o Eu seu não caso, mandei o diário, vou inteligente. mandar agora, não tá querendo ir. Vou mandar daqui a pouco, tô fazendo ele, mandando ele Essa agora. semana, né? É, acho É, que eu não tinha visto mesmo o seu. Ô, Lari, Oi, Tânia. e para que nem eu tenho muito cálculo renal, assim, é uma coisa fora do comum. É, eu lembro que você A, falou. a média continua essa de sódio, 2.000 ou... Não pode exceder aquilo, acho que a gente já conversou assim. O cálculo é excesso de sódio. Quando eu tenho muito sódio no túbulo, ele vai juntar com o cálcio, vai aumentar a precipitação do cálcio e formar mais fosfato de cálcio, que é que forma o cálculo, né? Seria as 2.000. Não tem que restringir, não tem que baixar o sódio. Seria não consumir em excesso. É. Você Uhum. já reduziu bem, né?
É, por isso que eu tô perguntando, que eu tô até surpresa hoje com essa reunião, foi muito bom para mim, porque eu tô entendendo certas coisas, porque para mim eu tinha que reduzir a zero, assim. Não, Sinceramente, precisa. nossa, eu não entendia nada. E você toma, não sei se você toma diurético, a gente tem que pensar também, quem toma diurético que perde sódio também tem que repor um Eu pouco a tomo. mais. Eu tomo. Eu tô assim, com esperança agora, com emagrecimento, com a mudança, tudo passar e ver se eles vão tirar isso tudo. Eu tô com esperança de tirar todo esse medicamento para pressão. Sim. Então vamos E você ver, não né? teve, depois da dieta, você não teve mais crise, né? Ou teve de cólica renal? Eu tive uma, sim, tive uma bem no começo, mas faz tempo que eu não tenho. Hum. Porque era muito comum, assim, eu expelia pedra, assim, a cada 15 dias. Eu tenho um saquinho, eu falo que eu brinco, eu vou fazer um rosário, assim, né? Mas você devia estar E consumindo então mais sódio antes, né? Talvez. eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu diminui muito. Aqui todo mundo fala que eu às vezes, qualquer coisa para mim, eu falo, ai, tá salgado. Todo mundo fala, nossa, mas sua comida já é sem sal. De tanto que eu cortei, Sim. que Mas devia ser os industrializados que você comia antes e hoje você não come mais. Você viu? é Não é verdade. tanto da comida, do sal da comida que a gente põe, é do industrializado. Um pouquinho que você come, ou come muito fora. Quando você come É, muito fora, mais de 3, 4 vezes na semana, você perde o controle. Você não tem como controlar o que o pessoal coloca. é verdade. Ainda mais em restaurante aquilo. Para render, né, tem que baratear o custo, né? A Paty É. falou, tá sem. Frios, eu comia muito Geralmente frio. não colocam salitro É, para então, Dizem dar que uma. dizem que sim, lugar, ainda mais coisa, restaurante aquilo, né, que come à vontade, para dar mais sensação de que tá cheio o estômago, né? é. Eu comia muito presunto, mortadela, essas coisas, nem compro peito de peru, nem compro mais. Então, realmente é isso. É. Aí você viu, é pouca coisa que já dá. É, A quantidade de. Quer ver? Eu anotei aqui. Ah, não, não coloquei aqui. Mas de fatias de embutido, acho que para dar do dia, acho que 7 a 10 você já consome tudo do dia, que nossa, poderia no dia todo. é. Bom, é isso, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Pessoal aí que tá de convidado. Obrigada quem conseguiu assistir, Rosiana, Gislaine. Acho que estão aqui, não tem nome aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Semana que vem eu pensei em falar sobre exercício físico, que é uma coisa que também às vezes a gente ainda não traz tanta atenção. Às vezes a gente, faço 1 hora de exercício físico, acho que não sou mais sedentária, porque eu faço todos os dias exercício físico. Eu queria trazer alguns parâmetros para a gente ver. Esse exercício físico realmente está fazendo efeito para mim? Realmente tá? Eu estou perdendo meu tempo, né? Estou gastando meu tempo. Vou trazer mais uma preocupação para a cabeça de vocês. A Roberta já tá. Só faltava essa, né? Descobri que eu sou sedentária treinando CrossFit todos os Ah, dias. vou largar a mão de tudo, tá? Tá feia a coisa. Você não inventa, não. A Ana tá perguntando do sono. Depois eu vou falar do sono. Tem uma aula que eu já falei sobre sono, por isso que eu não vou trazer, mas eu vou falar um dia mais só sobre sono. É que eu ainda não tinha falado nada de exercício. E você tá precisando também falar de exercício. Mas depois a gente fala É, de tudo. para mim, ele, além do emagrecimento, eu vejo ele como uma terapia. Eu mudo muito o meu humor se eu não faço. E independente, quando eu paro, todas as vezes que eu parei, é meu emocional que vai para o espaço. Então, além do emagrecimento, eu acho que ele é essencial para minha saúde mental. Com certeza, Fer. Falou tudo. Às vezes é isso, eu não tô numa frequência cardíaca, né, queimando gordura, mas ele tá sendo efetivo para saúde mental. E é por isso que não pode deixar de fazer. E às vezes, para o emagrecimento, ele não faz diferença nenhuma, mas ele vai fazer diferença para as outras coisas, né? Para a parte cardiovascular, para as Falo assim, articulações, né? então, Oi? aqui em casa, às vezes o pessoal olha para mim e faz assim: você não vai treinar hoje, não? Eu já sei que eu tô ficando bem insuportável.
Não, a Isa, se eu apareço assim, do nada eu tô assim, ela, você tava correndo? Pra mim isso é a melhor recompensa, assim, de tudo. Porque ela, se eu não tô aqui em casa, ela acha que eu tô correndo. Que bom. Ai, gente. Então tá. Não quero tomar muito tempo de vocês, se vocês não enjoarem, não desanimarem. Tânia já tá mais animada para a próxima semana. Essa Já, semana é controlar a proteína e o sódio, hein? nossa, difícil. Ó, hoje mesmo, agora à tarde, eu já cozinhei 2 ovos que eu falei, nossa, não vou chegar. Já botei comer antes de começar aqui, já comi 2 ovos já. Aí Eu já tô comi aqui pra... pensando que eu vou comer agora à noite, É, isso aí. me- encher de carne. É, mas é bom. Então tá, gente. Até semana Tá, que joia. vem, então. Boa semana para Beijo. todos. Fique com Deus. Igualmente. Obrigada. Para Obrigada a mim, hoje você. foi muito boa essa reunião, muito boa mesmo. Que Esclareceu bom. coisas que Sempre é, né? É igual ir para treinar, né? Dá preguiça de vir, mas sempre é bom, né? é. Eu tô com a Sempre moça tá fazendo, aprende. eu tô com a moça fazendo faxina, aí eu subi e falei, vou entrar em reunião, que eu já tô quase uma doutora no assunto. É isso, todo mundo vai sair pós-graduado. Minha ideia é capacitar vocês para serem difusoras do método, entendeu? Vocês vão serem a chave Ah, do rolê. eu já sou suspeita porque eu fico falando para todo mundo. Ninguém me aguenta mais. É, eu também tô assim. Obrigada, gente. Não, Obrigada mesmo. nossa, acabou não dando, eu esqueci. Eu fico, acho que é um sinal, hein? Você desenvolveu um aplicativo. Eu fico procurando aplicativo no celular, EPS. Só que, na verdade, é o Fat É o Secret Fat que eu tô Secret. Então, eu descobri que o Fat Secret ele gera APIs para você fazer o seu próprio aplicativo. Então, eu já entrei numa IA para eu conseguir fazer o meu sonho da vida, um aplicativo que tem todas as receitas, documentos da consulta, pedido de exame e tudo que vocês anotarem já vem para mim automático. Então, assim, Não, eu Nossa, que vou ver. beleza. é meu sonho da vida, ia ser perfeito. Não, e eu É. direto fico procurando no celular, daí eu falo, não, é no WhatsApp, caramba. Eu fico procurando. Porque daí você já mandava o link, quer dizer, não precisava mandar link, né? Só Por entrava. lá. Ó, Um dia, Fer, um dia. É um sonho. vou. Vocês estão muito antenadas. Mas vai facilitar muito, porque daí vocês não precisam nem se preocupar em me mandar, entendeu? A balança É, já aparece no aplicativo, vocês só pesam e já aparece lá. Então vocês não Nossa, precisam não nem se tem como preocupar. fugir, hein? É, é Minha meu nossa, sonho. que medo disso. vou. Ai, Depois é só Jesus. uma câmera, né? No Black... Não sei É, se alguém assistiu Black Mirror. uma câmera aqui na cozinha, uma câmera no banheiro, na balança. Meu Deus, socorro. Não, não é para tanto. Então tá, gente. Beijo, fiquem com Deus, boa Beijo. semana, força. Obrigada, Se cuide, beijo. tá? Beijo. Até, beijo. Tchau, Beijo, tchau. meninas. Beijo. Beijo, tchau, meninas. Tchau, tchau.